Capítulo 46. Último dia de aula. O quinto e último dia do curso para iniciantes de masmorras. Perguntas e respostas eram realizadas na sala de aula pela manhã, e todos os alunos estavam programados para explorar a primeira camada da masmorra à tarde. No quarto dia, todas as informações básicas necessárias para mergulhar na masmorra já haviam sido fornecidas. Estrutura da masmorra, armadilhas para ficar atento, inimigos para ficar atento, ferramentas necessárias para exploração, etc. Aliás, para o treinamento prático na tarde do quinto dia, a guilda forneceria as ferramentas mínimas necessárias para a exploração, como poções e antídotos. Isso foi muito apreciado pelos iniciantes das masmorras. Afinal, muitos iniciantes em masmorras também eram novatos como aventureiros. Além dos aventureiros de outros países e cidades, aqueles que se registram como aventureiros na cidade de Rune primeiro aprimoram suas habilidades nos andares superiores da masmorra, enquanto vendiam as pedras mágicas e materiais da masmorra para a guilda e acumulavam dinheiro e conquistas. Eles também recebiam pedidos da superfície para aumentar seu nível de aventureiro. De certa forma, aumentar o nível do aventureiro fazendo tanto pedidos de masmorra quanto de superfície era atividade comum dos aventureiros na cidade de Rune. Por exemplo, Niles e Eto, que estavam na mesma sala que Ryu, tem um cronograma de entrar na masmorra na segunda, quarta e sexta, e completar pedidos de superfície na terça e quinta-feira, com os fins de semana como dias de descanso. Era inevitável que alguém ganhasse experiência prática na masmorra. Assim, dizia-se que os aventureiros na cidade de Rune eram melhores em lutar do que aventureiros em outras cidades, pois podiam repetir isso desde cedo, e uma vez que atingissem um certo nível de aventureiro, estariam em uma posição em que muitos pedidos recompensadores seriam abertos à superfície e eles não se aprofundariam tanto na masmorra. Como havia pedidos recompensadores na superfície sem precisar explorar profundamente a masmorra, não havia necessidade de correr esse ponto. Como resultado, as profundezas da masmorra não foram exploradas. A parte mais profunda registrada foi a 38ª camada, considerando que, após a camada de masmorras ultrapassar 30, até mesmo um grupo de classe B começaria a ter dificuldades. Era inevitável que a exploração não avançasse mais. Finalmente vamos entrar na masmorra à tarde. Estou nervoso, Amon sussurrou para Ryu baixinho. Ainda é de manhã. Amon, se você estiver nervoso daqui pra frente, vai estar exausto à tarde. Ryu respondeu com um sorriso amargo. Eu sei, mas... As perguntas e respostas continuaram mesmo enquanto conversavam em voz baixa. Os alunos faziam perguntas sobre assuntos que não haviam sido mencionados nas aulas até então e o instrutor da guilda, que era um ex-aventureiro, respondia às perguntas. No entanto, ninguém perguntou sobre as informações que eu queria saber. Preciso me perguntar? É constrangedor, mas melhor perguntar e ficar envergonhado do que não perguntar e nunca saber. Tem mais alguma pergunta? Ryu levantou a mão. Sim, Ryu, você tem alguma pergunta? Sim, pode não estar relacionado à masmorra na cidade de Rune, mas existe algo como uma função de transferência para o andar que já foi liberada antes. Quando ele fez essa pergunta, todos, exceto o instrutor, ficaram surpresos. Ao lado de Ryu, Amon também ficou surpreso. Sim, era uma reação esperada. Ah, Ryu, estou surpreso que você saiba disso. Com certeza existem masmorras assim. Para complementar a pergunta do Ryu, existem masmorras onde, por exemplo, se você limpar até 10 andares, pode continuar a exploração a partir do 10º andar na próxima vez que entrar. Os alunos ficaram todos surpresos ao ouvir isso. Isso era natural. Com essa função, eles poderiam ir para casa todos os dias, se refrescar e continuar explorando. Nenhuma outra funcionalidade seria mais útil para um aventureiro de masmorra. Mas infelizmente, a masmorra aqui em Rune não tem essa função. Parece que pode ser encontrado na masmorra das nações ocidentais, mas só ouvi falar, então não sei o mecanismo ou os detalhes. Tudo bem, obrigado. Como esperado, não há essa função na masmorra de Rune. Bem, só quero me aprofundar um pouco na masmorra e não estou tentando conquistá-la. Enquanto pensava nisso, Amon sussurrou para ele. Ryu-san, você sabe de algo tão incrível. Como esperado de um aventureiro de rank D. No dia em que Ryu se mudou para o dormitório, ele contou aos 3 colegas de quarto, Amon, Niles e Eto, que estava registrado como aventureiro de rank D. Dito isso, como Niles e Eto eram seus veteranos como aventureiros, ele não colocou isso de um jeito que os fizesse perder a reputação. Não, só ouvi falar disso de algum lugar. Ryu sentiu pressão dos olhos brilhantes de Amon. Então,
À tarde, todos os estudantes foram para a masmorra. A masmorra na cidade de Rune ficava no centro da cidade. Para ser preciso, a cidade foi construída ao redor da masmorra. A cidade era cercada por muralhas, mas a entrada da masmorra também era cercada por 2 camadas de baluartes. Acho que expliquei na aula que pode haver surtos de monstros na masmorra a cada poucos anos, mas eles podem até vir à tona. Essa dupla camada de baluartes foi construída para impedir que eles saíssem para o centro da cidade. As muralhas da cidade eram feitas para impedir ataques vindos de fora, mas os baluartes na entrada da masmorra serviam para prender monstros que transbordavam da masmorra. Ao lado da entrada da masmorra, havia uma filial da Guilda dos Aventureiros. Sempre que uma pessoa entra na masmorra, seu nome, data e hora são registrados. Se não ressurgirem após muito tempo, seriam tratados dentro da guilda como vida ou morte desconhecida. Além disso, quando voltassem da masmorra, poderiam vender as pedras mágicas e materiais nessa filial. Hoje, todos os alunos já foram gravados, então vamos mergulhar na masmorra imediatamente. Ao ouvir a voz do instrutor, uma onda de nervosismo se espalhou entre os alunos. Ryu e Amon não foram exceção. Amon estava particularmente rígido. Amon, acho que você deveria relaxar um pouco mais. Olha, respira fundo. Eu me sinto um pouco melhor. Ele não parece ter havido nenhuma mudança. Ryu achava que sim, mas não falou em voz alta. Ah, sim. Bem, tudo bem porque todo mundo está aqui. Sim. Depois disso, seguiram o final do grupo de estudantes, passaram pelas portas duplas da masmorra e entraram. É bem largo. Eles chegaram ao primeiro andar da masmorra depois de atravessarem a porta e descerem cerca de 100 degraus. Era um salão bastante grande, a ponto de não conseguir ver as paredes. Como eu disse na aula, não há muitos monstros neste primeiro andar. Você pode se mover sozinho, mas só até onde consegue ver este corredor. 2 horas depois, vamos sair. Se você não voltar até lá, partiremos sem você e pediremos à guilda que te resgate. Quando isso acontecer, acho que você não vai conseguir entrar na masmorra por um tempo. Ryu e Amon caminharam em dupla no corredor. Amon era um espadachim, mas saiu da vila ontem, então sua habilidade ainda não estava lá. Aparentemente, havia um aventureiro aposentado que o treinou na vila, mas isso foi só por cerca de meio ano. Portanto, eles exploraram lado a lado, em vez dele como uma vanguarda do espadachim. Tem algo, Ryu sussurrou para Amon. Onde? Amon olhou ao redor inquieto. Não, é à frente, mas ainda bem longe. Vamos encontrar isso em cerca de 1 minuto. Vou parar com magia de atributo de água, e então Amon pode atacar com sua espada. Se sim, eu entendo. Amon estava tão rígido que podia ver de lado. Bem, se eu parar completamente o movimento do oponente, não haverá problema. E 1 minuto depois, finalmente puderam ver o monstro. Soldado formiga. Ao contrário de outras formigas, elas não cospem ácido fórmico. É mais fácil cortar suas cabeças na base do pescoço. Era um monstro para iniciantes que apareceu na Enciclopédia de Monstros, edição para iniciantes dada por Michael. Seu comprimento total era de cerca de 1 metro. Também aparecerá em masmorras. Sim, entendo. Então, vou tentar parar seus movimentos. 9 lanças de gelo foram disparadas da mão esquerda de Ryu, traçando uma trajetória e perfurando a formiga soldado do céu. E os gritos da formiga soldado ecoavam. 9 lanças de gelo perfuraram as 6 pernas, a barriga, o tronco e a cabeça da formiga soldado, e ela foi costurada ao chão. Amon, aproxime-se pelo lado e corte a cabeça da formiga soldado. Sim. Amon sacou sua espada, traçou um arco no sentido anti-horário e alcançou o lado da formiga soldado, balançando sua espada do topo com ânimo. A cabeça da formiga soldado foi brilhantemente cortada do torso e morreu. Muito bem. Ryu se aproximou de Amon, aplaudindo. Amon ainda estava um pouco animado, mas ele se acalmou enquanto respirava fundo. Conseguimos, Ryu-san. Sim, muito bem. Reunir o material é difícil, então vamos levar a pedra mágica para casa. É a primeira comemoração de monstros de Amon na masmorra. Ryu disse com um sorriso. Tudo bem, somos aventureiros. Na masmorra, o objetivo é ganhar dinheiro, certo? Então Ryu cravou sua faca feita por Michael na cabeça da formiga soldado. Monstros de origem animal tinham pedras mágicas perto do coração, mas monstros baseados em insetos frequentemente tinham pedras mágicas na cabeça. E estava escrito na Enciclopédia dos Monstros que a formiga soldado tinha uma pedra mágica na cabeça. Logo depois,
Ele tirou uma pequena pedra mágica na ponta do dedo mindinho. A pedra mágica que foi lavada com água e limpa era amarela pálida. Parecia ter um atributo de terra. Ryu entregou a pedra mágica para Amon. É uma lembrança, sim. Amon, que a recebeu, quase chorava. Não era um inimigo particularmente memorável e eles não tiveram dificuldade para derrotá-lo, mas por algum motivo suas glândulas lacrimais estavam quentes. No entanto, conseguiu resistir ao choro. Agora, vamos voltar devagar ao local da reunião. Na masmorra, Slimes limpavam esse cadáver. Masmorras são tão convenientes, Ryu comentou e então caminhou ao lado de Amon, que olhava eufórico para a pedra mágica. A melhor forma de ganhar confiança é ter experiências bem-sucedidas. Amon estava rígido quando mergulhou na masmorra. Mas não havia mais sinal disso. Então, para comemorar o fim do curso do Ryu e do Amon, saúde, na sala de jantar anexa à guilda, uma celebração foi realizada pelas 4 pessoas do quarto 10 do dormitório. Dito isso, a cafeteria não servia álcool nem podiam trazer algum. Em primeiro lugar, Amon ainda era menor de idade, então também não podia beber álcool. E assim, os 4 tomaram sucos em vez disso. Niles e Ryu tinham suco de rindo parecido com maçã, enquanto Eto e Amon tomavam suco de laranja. Ambos eram bons para o corpo, então eram bastante populares entre aventureiros homens e mulheres. Além disso, caçaram uma formiga-soldado na sua primeira exploração de masmorra durante a prática do curso. Nada mal, vocês dois, Eto disse com um sorriso. Não, eu só dei o golpe final. Foi graças a Ryu que parou seus movimentos. Amon disse timidamente enquanto segurava um pedaço de frango. Amon, você conseguiu derrotá-lo com um golpe adequado da sua lâmina. Então não há necessidade de humildade. Ryu elogiou Amon enquanto comia um bife parecido com carne bovina. Bem, de qualquer forma, está tudo bem já que vocês conseguiram uma pedra mágica. Niles riu alto enquanto segurava uma coxa de frango com osso em cada mão. A comida na cafeteria da guilda estava deliciosa, e a porção também era grande. Embora fosse um restaurante que podia ser usado não só por aventureiros, mas também pelos moradores da cidade de Rune, já que os principais clientes eram aventureiros. As porções fundamentais eram enormes. Nosso grupo vai fazer uma pausa amanhã e depois de amanhã, mas o que vocês dois planejam fazer, depois de terminar cada prato? Eto perguntou a Ryu e Amon enquanto tomavam um reabastecimento do suco. Era sexta-feira à noite. O grupo de Niles descansava aos sábados e domingos. Gostaria de mergulhar um pouco na masmorra, mas ir sozinho é um pouco. Devo procurar uma festa aleatória. Amon estava motivado porque não queria esquecer a sensação que sentiu hoje. Amon, tão animado. É assim que uma vanguarda deve ser. Niles, como espadachim, parecia se importar com Amon, que era um aprendiz de espadachim. Como companheiros de vanguarda, eu entendo seus sentimentos, mas há muitos acertos e erros ao entrar em festas aleatórias. Eto não recomendou encontrar um grupo aleatório. Se for esse o caso, quer mergulhar comigo? Estou pensando em dar uma olhada até o 3º andar. Sério? Sim, por favor, eu adoraria. Amon imediatamente seguiu a sugestão de Ryu. Estou um pouco preocupado que havia formigas no 1º andar. Sim, normalmente só vemos coisas como morcegos no 1º andar. Agora que penso nisso, não encontramos uma formiga-soldado no 1º andar também? Sim, fizemos. Quando perguntei à guilda, parecia que houve relatos ocasionais de encontros com formigas-soldados no 1º ou 2º andares nos últimos 6 meses. Eto parecia ter buscado confirmação com a guilda, porque formigas estão aparecendo mesmo sem deverem estar lá. Isso porque as formigas estão cavando buracos na vertical e subindo. Niles, Eto e Amon ficaram surpresos com o intruso repentino e olharam para a voz. Abel, não me impressiona que você assuste novatos sendo veterano. Só Ryu não se surpreendeu, pois estava ciente dos sinais de que Abel estava se aproximando. Assusta. Tenho quase certeza de que tudo o que fiz foi responder corretamente à pergunta do recém-chegado. Abel suspirou fazendo uma careta amarga. Vocês são colegas de quarto do Ryu, né? Eu sou Abel. A força do Ryu não é ruim, mas ele tem um problema de personalidade, então por favor tente aguentar. Abel, você está tentando começar uma briga, uma provocação vinda de Abel. Ryu aceitou e se levantou. Claro, eles só estavam brincando. Ah, Abel. Abel da espada carmesim. Eu sou Niles, um espadachim. Sou só um aventureiro de rank F que chegou recentemente para Rune, mas você é meu ídolo. Se não for pedir demais, posso apertar sua mão. Niles, que estava nervoso, levantou-se rígido em posição de sentido e se apresentou a Abel. Ah, claro.
Abel segurou a mão de Niles e respondeu: faça o seu melhor. Mas não exagere. Afinal, sobreviver é fundamental para aventureiros, especialmente nas masmorras. Acho que o motivo de Abel ser tão popular é que ele consegue dizer esse tipo de coisa com naturalidade enquanto aperta as mãos. Rio pensou consigo mesmo. Afinal, por que Abel está na guilda agora? Já eram quase 20 horas. Normalmente, os aventureiros terminavam seus relatórios para a guilda por volta das 18 horas e depois voltavam para casa ou saíam para tomar um drink. Nesse caso, era totalmente inimaginável vê-los na guilda perto das 20 horas. Eu me atrasei bastante pelo pedido que recebi. Acabei de chegar. Assim como Abel explicou, uma voz ecoou atrás de Abel. Abel, aqui está você. Era Rin, o membro do grupo mago de Abel. Abel, não te disse que você tem que se apresentar ao mestre da guilda? Não fuja. O padre, Ria, chamou por trás. Não, veja, como veterano, é meu dever orientar os recém-chegados. Desculpe, Rio e outros. Eu fico com o Abel. Warren, segurou Abel. Depois que Rin disse isso, Warren, o portador do escudo, levantou Abel levemente em seu ombro. Abel também era bastante alto, com cerca de 190 centímetros, mas Warren, que poderia ser considerado um gigante com mais de 2 metros de altura, podia levantá-lo. Não, espera, Warren. Eu consigo andar sozinho. Ei, me solta. Ao ver a cena, risadas surgiram ao redor. Ryu, me desculpe. Temos que nos apresentar ao mestre da guilda, então vamos levar Abel. Como de costume, a voz de Ria soava como se nos tocando. Sim, claro. Ele é o líder da espada carmesim, então você pode fervê-lo ou grelhá-lo como quiser. Ryu, seu traidor. Eu disse, me deixe descer, Warren. Isso foi uma visão incrível. Amon disse muito calmamente. Ria-san, igual um anjo. Eto murmurava algo. Abel-san é muito legal. Nele estava perdido em seu próprio mundo. Será que havia um elemento legal agora há pouco? Ryu e Amon estavam no segundo andar da masmorra de Rune. Era um andar com monstros do tipo lobo. Como o lobo menor, as patas traseiras de 2 lobos menores foram costuradas ao chão com lanças de gelo para impedir que pulassem. Amon lançou um ataque contra um deles. O lobo menor respondeu com suas patas dianteiras e mandíbulas intactas. Amon atacou repetidamente e recuou, acumulando dano no lobo menor enquanto garantia que ele não recebesse nenhum. Isso é muito eficaz contra um oponente parado. Tenho interesse em saber como ele vai lutar contra oponentes móveis. Após vários ataques que desativaram as patas dianteiras do lobo menor, Amon investiu em sua garganta. Amon derrotou o outro, cujas patas traseiras estavam presas por lanças de gelo. Da mesma forma, bom trabalho. Sim, obrigado. Amon respondeu com o rosto corado. Não foi tão emocionante quanto ontem, mas ele sentiu uma emoção logo após derrotar um monstro. Ryu coletou a pedra mágica do monstro que Amon derrotou primeiro. Esses dois somaram 6 lobos menores que encontraram desde que entraram no segundo andar. Para os primeiros 4 lobos, Ryu costurou todas as pernas deles no chão com lanças de gelo como formigas de ontem e fez Amon dar o golpe final. Quanto aos 2 lobos recentes, ele fez Amon lutar contra eles com apenas as patas traseiras costuradas ao chão com lanças de gelo. E aí, Amon? Para o próximo, só um lobo sem dano seria um adversário problemático. Então vou danificar uma das patas dianteiras dele e deixar você tentar lutar contra ele. Em vez de explorar a masmorra, aquilo se transformou completamente em treinamento de batalha para Amon. Por favor, faça isso. Boa resposta. Todo mundo gosta de jovens motivados e honestos. Ryu não foi exceção. No entanto, Ryu parecia ter uns poucos anos. Então ele também era praticamente um jovem. Mas Ryu-san, tudo bem, HMM? Sou muito grato por você estar combinando exploração de masmorras e treinamento de combate, mas acho que Ryu não ficaria satisfeito. Amon perguntou enquanto lavava a pedra mágica colhida do lobo menor com água. Originalmente, a água era preciosa na masmorra, mas como havia um mago com atributo da água, eles tinham um suprimento inesgotável. Você não precisa se preocupar com isso. É natural ajudar meus colegas de quarto a ficarem mais fortes. Aliás, a esgrima ou movimento do Amon é parecido com a esgrima do Abel, mas você aprendeu com o ex-aventureiro da vila, certo, o Abel-san? Sim. Fui ensinado por um velho chamado Kiro. Mesmo sendo um homem idoso, ele tem um corpo tonificado e faz muito bem trabalho de campo. Ouvi dizer que ele aprendeu esgrima em um grande dojo na capital real, uma escola relativamente famosa. Acho que foi a escola de esgrima Umi. Amon se arrependia por não se lembrar de muita coisa. Entendi.
Se você construir uma base sólida, certamente se tornará muito forte. Porque Abel também era assim. Vamos continuar. Dito isso, os dois começaram a andar lado a lado. Como ontem, eles caminharam em paralelo. Achei que Ryu fosse um mago, mas você também conhece espadas. Há muito tempo, eu tinha treino de espada com meu professor, mas não posso dizer que conheço espadas porque é um estilo original. Ryu respondeu e ficou olhando para o horizonte. A figura de Dulaan, o rei das fadas, veio à sua mente pela primeira vez em muito tempo. Você é incrível. Você tem técnica de espada além de ser um mago. Hein? Mas você normalmente não carrega uma espada. Lembro de ter tido uma troca assim recentemente. Esta é a minha espada. Ele respondeu e puxou Murazami do cinto antes de formar a lâmina de gelo. O que é isso? Os olhos de Amon estavam arregalados de interesse. Dito isso, uma lâmina de espada formada com gelo, ou melhor, uma espada de um só gume mais próxima de uma katana, faria qualquer um reagir como Amon ao ver algo assim pela primeira vez. Uma espada para magos da água dada a mim pelo meu mestre. Uma lâmina de gelo sim. Você não pode fazer a lâmina se não puder usar magia de atributo água. Mas é a primeira vez que vejo um. Naquele momento, Ryu reagiu. 2 lobos menores estão vindo da frente. Ah, sim. Amon, com a cabeça girando um pouco ao ver Murazami, desembainhou a espada e se preparou. Então, como mencionado antes, vou danificar a perna dianteira de um deles. Então por favor, lute. Sim. 2 lanças de gelo perfuraram as patas traseiras de um lobo menor e o costuraram ao chão. Então, um jato d'água atravessou a perna dianteira esquerda de outro lobo menor, que aí no lobo menor foi atingido na pata dianteira, mas ficou em 3 patas e encarou Amon, que se aproximava. A pedra mágica do lobo menor era uma pequena pedra mágica verde, então tinha o atributo vento como monstro, mas não pode usar magia de ataque de longo alcance como corte de ar. Mesmo que carregasse, não poderia atacar na velocidade do som como falcão assassino. Um monstro com o mesmo atributo do vento. Era um monstro menor e um monstro que apareceu no segundo andar. Então não era tão forte. Ainda assim, para Amon, que acabara de se registrar como aventureiro de rank F, era um inimigo forte em 1 contra 1. Para garantir, Ryu aplicou um feitiço ultrafino de armadura de gelo em ambos. Como não afetava o movimento durante a batalha, Amon já havia esquecido disso. Ryu achava que isso era melhor para treinar. O estilo de luta de Amon era basicamente o mesmo de quando lutava contra o lobo menor imóvel com as patas traseiras costuradas ao chão. A tática repetida de atacar e se afastar. No entanto, mesmo com um tiro na perna dianteira, o lobo menor às vezes avançava pela frente. Então teve que desviar diagonalmente para trás várias vezes. Entendi. Seu estilo de luta garante que ele não leve muito dano. A preocupação é ficar sem resistência. Bem, a resistência pode ser treinada por qualquer um, desde que corra com seriedade, então pode ser feito. Agora que penso nisso, não corri nada recentemente. Quando estava na floresta errando, corria todas as manhãs. Bem, ele corria enquanto treinava seu controle mágico, mas não fazia isso desde que saiu da floresta e começou a viajar com Abel, mas em um quarto compartilhado com mais 4. Ele estava preocupado em acordar os outros. Amon derrotou o lobo menor enquanto Ryu pensava consigo mesmo. Bom trabalho. No entanto, ele parecia bastante cansado, pois se apoiava com a espada. Amon, sente-se e faça uma pausa. Ryu, com um golpe de Murazami, cortou a cabeça do lobo menor, cujas patas traseiras estavam costuradas ao chão. Depois, ele extraiu a pedra mágica com a faca de Michael. Depois de tirar a pedra mágica do lobo menor que também foi derrotada por Amon, Ryu voltou para Amon. O muro de gelo se estendia até o teto e cobria todas as 4 direções, formando uma área segura de 5 metros quadrados. Esta parede de gelo não pode ser facilmente quebrada, então tome seu tempo para descansar. Desculpa. Amon respondeu e deitou-se de braços abertos. Ele ainda estava sem fôlego. Se eu quiser estar seguro, deveria colocar uma parede de gelo no chão também. Não, o chão está irregular, então não posso usar muralha de gelo. E quanto à pista de gelo? Ele tem alguma durabilidade e vai funcionar, mas é gelo, afinal, então vai estar frio. Fico pensando se não vai ficar frio se eu aplicar a uns 5 milímetros abaixo do chão. Em primeiro lugar, me pergunto se consigo gerar uma pista de gelo dentro do chão. Vou experimentar isso quando voltar à superfície. Enquanto Ryu pensava em criar uma pista de gelo assim, Amon, que já havia recuperado um pouco o fôlego, se levantou. Desculpa. Agora posso me mexer um pouco. Ryu percebeu que ele estava exagerando. Não,
Essa não é uma situação em que você precisa exagerar, então apenas descanse. É uma boa ideia beber água primeiro. Amon bebeu água da garrafa como lhe disseram. Como havia a chance de algo fazer com que eles se separassem, cada um tinha suas próprias ferramentas de exploração de masmorras. Por exemplo, garrafas de água, poções, antídotos, etc. Ufa! Amon soltou o ar audivelmente. Mesmo assim, essa muralha de gelo é incrível. É completamente transparente, não é? Nunca vi gelo transparente. Não é sempre branco, é por causa das impurezas e do ar na água. Se você removê-los completamente, vai obter gelo transparente mesmo sem magia. Embora isso tenha sido completamente transparente usando magia, Ryu riu ao dizer isso. Mesmo na Terra moderna, gelo quase completamente transparente poderia ser feito, mesmo que não pudesse ser feito com a geladeira doméstica ou com uma máquina de gelo usada para uso comercial, com tempo e esforço. Poderia ser feito por um profissional com mais de 48 horas. Por exemplo, o gelo usado em esculturas de gelo seria fabricado dessa forma. Na Terra, coisas que exigiam tanto esforço e tempo podiam ser feitas num instante. Magia é ótima. Magia de atributo água é incrível. Amon olhou para Ryu e para a muralha de gelo com um olhar de adoração. Certo, estou contribuindo para melhorar o status dos magos do atributo da água aos poucos. Ryu assentiu em seu coração. Enfim, lutar contra um oponente em movimento é tão cansativo. Amon estava um pouco deprimido. Você lutou contra monstros quando estava na vila? Só experimentei lutar contra monstros solitários com algumas pessoas. Lutar um contra um e espancar um usando números são completamente diferentes em como a batalha desgasta os nervos. O estilo de luta do Amon te cansa fácil. Afinal, acertar e sair soa bem, mas significa que envolve muitos movimentos de aproximação e sair de distância. Isso leva a movimentos constantes das pernas e é propenso a causar fadiga como resultado. É mesmo. Amon ainda estava um pouco deprimido, mas se você fizer certo, acho que é uma forma de lutar menos propensa a causar ferimentos graves. O ponto é que você só precisa ter resistência. E qualquer um pode treinar resistência, é verdade? Amon olhou para Ryu com olhos brilhantes. Corra com vontade. Só com isso, qualquer um pode desenvolver resistência. Construa um corpo resistente à fadiga. É uma capacidade versátil que é útil em qualquer situação. Entendi. Depois disso, os swings de prática são úteis para desenvolver resistência dos músculos da parte superior do corpo, como braços e ombros. Você praticou isso na sua vila também, certo? Mesmo quando você examina a esgrima em todo o mundo, ninguém defende não realizar golpes e rotinas de prática. Sim. Eu fazia isso todos os dias, incluindo outras rotinas. Acredito que manter isso é o caminho para melhorar. Viajei com Abel por um tempo e até Abel praticava suas rotinas todos os dias de manhã cedo. Abel-san também. Abel pode ser um gênio com a espada, mas se esforça mesmo sendo um gênio. Eu acho que não tenho talento para a espada, Amon disse em um tom um pouco mais baixo. Ele ainda parecia um pouco negativo consigo mesmo. Amon, o mestre mais forte que conheço, quando perguntado o que é talento, ele disse: talento é a vontade de perseverar. Perseverança é poder. Amon olhou para cima entusiasmado e encarou Ryu. Amon, você não consegue continuar se esforçando. Não, eu faço. Deixa que eu faço isso. Ryu assentiu enquanto observava Amon gritar: eu vou fazer isso. Ao lado dele, é tão difícil ser um motivador. A capacidade de inspirar as pessoas é algo que eu desejo muito. Ryu, que era ótimo em provocar Abel, parecia que o mundo seria difícil de muitas maneiras. Domingo, no dia seguinte, como esperado, não seria uma boa ideia mergulhar na masmorra por 2 dias seguidos, então Amon começou seu treinamento imediatamente. De manhã cedo, ele praticava balanços antes do café da manhã e, depois do café, corria no campo de treinamento ao ar livre da Guilda dos Aventureiros durante toda a manhã. Claro, ele ainda não tinha muita resistência, então correu devagar. No entanto, ele não parou e, mesmo que às vezes precisasse andar, continuou se movendo por enquanto. Também era o que Ryu costumava fazer na floresta rondou há muito tempo. A motivação do membro mais jovem teve um efeito positivo sobre os veteranos. Vendo Amon correndo, Niles e Eto também começaram a correr. Dito isso, o frágil padre Eto imediatamente desistiu. Aliás, Ryu não se juntou a eles. Se vissem um pouco da resistência inesgotável de Ryu, talvez até ficassem desanimados. No entanto, ele não se juntou a eles não porque estivesse pensando nessas coisas, mas porque tinha outra coisa que queria fazer. Era para descobrir sobre a alquimia. Na cidade de Rune,
Havia duas grandes bibliotecas, uma ao sul e outra ao norte. A biblioteca ao sul, que ficava próxima à Guilda dos Aventureiros, tinha muitos livros para iniciantes e para o público em geral. Ryu foi informado disso, então decidiu ir primeiro à biblioteca do sul. Havia uma grande praça em frente à biblioteca e também uma livraria relativamente grande ao lado. Há negócios a serem feitos porque a biblioteca proibiu emprestar livros. Então as pessoas procuravam livros na biblioteca e compravam na livraria vizinha. Um estilo de negócios impensável na Terra. A taxa de entrada da biblioteca era de 2.000 florins. Se nada desse errado, metade, 1.000 florins, seria devolvida quando ele partisse. A biblioteca era enorme. Talvez fosse tão grande quanto o estádio em cúpula para onde ele foi levado quando estava na Terra. Isso. Não acho que seja possível encontrá-lo sozinho. Ele voltou ao balcão e perguntou pela localização dos livros introdutórios relacionados à alquimia. Por favor, me siga. Então, uma mulher que parecia ser bibliotecária e trabalhava perto do balcão o guiou. Parecia que estava longe do balcão. Eles caminharam por mais de 5 minutos e finalmente chegaram. Se você é um completo iniciante, recomendo ler este livro e este primeiro. Além disso, quanto às receitas para iniciantes, acho isso bom. Então, a bibliotecária escolheu 3 livros para Ryu: Introdução à Alquimia, Primeira Alquimia, Coleção de Receitas Primeira Alquimia. Os autores foram todos Neil Anderson. Ryu agradeceu e foi para um assento vazio com 3 livros. O número de usuários era, na verdade, bem pequeno. A taxa de 1.000 florins não era barata para o povo comum. Toda alquimia é realizada por meio do uso de círculos mágicos ou fórmulas mágicas. Não há restrições sobre os materiais usados para desenhar o círculo mágico. O círculo mágico é ativado pela primeira vez ao canalizar o poder mágico através do círculo mágico que foi desenhado. Um círculo mágico pode operar sem receber fonte de energia mágica dos humanos se a pedra mágica e o círculo mágico estiverem conectados e forem muito compatíveis. E muitas outras informações. Aliás, parecia que a fórmula mágica só poderia ser usada por alquimistas avançados e superiores. Então não era necessária neste estágio. Introdução à Alquimia e Primeira Alquimia eram para iniciantes. Então explicavam de um ponto de vista lógico por que a alquimia era possível, no que ela era boa e no que não era. Coleção de receitas. Primeiro de alquimia tinha tanto uma coleção de receitas quanto os círculos mágicos simples que podiam ser usados para alquimia. No final da coleção de receitas, ele também encontrou receitas e círculos mágicos para algumas poções. No entanto, também havia uma nota de advertência. Como há alto risco de ficar sem poder mágico, não tente a menos que seja um mago habilidoso. Então é por isso que tão poucas pessoas fazem suas próprias poções. Ryu não sabia quanto poder mágico um mago habilidoso teria, mas se fosse necessário muito poder mágico para fazer uma poção, os aventureiros naturalmente achariam melhor comprá-las. Bem, como prática de alquimia, seria melhor fazer algo que eu preciso, como poções necessárias em masmorras, do que fazer algo que não preciso. E também fiquei feliz em ver a receita de antídoto. Parecia que havia várias formas de fazer poções, mas também havia receitas que podiam ser feitas com ingredientes facilmente coletados na masmorra. Embora possa ser difícil coletar os ingredientes na superfície, esses materiais podem ser coletados na masmorra explorando até o 5º andar. Pode ser uma chance de sorte. Na mente de Ryu, ele já havia decidido comprar coleção de primeiras receitas de alquimia na livraria ao lado depois de sair da biblioteca. No entanto, como já havia pago 2.000 florins para entrar na biblioteca, decidiu ler um pouco mais. No fim, Ryu saiu da biblioteca 2 horas depois. Ele foi direto para a livraria vizinha e encontrou a coleção de receitas primeiro de alquimia à venda. Mas o preço foi de 100.000 florins, 10 moedas de ouro. Tão caro. Não, acho que isso é normal para um livro. Mas enfim, o dinheiro que tenho não é suficiente. Era um problema. E quando pensava no que fazer, de repente pensou nisso. O mestre da guilda disse que um seria comprado pelo senhor feudal. Então o ouro para isso seria depositado rapidamente. Será que já está lá dentro? Com isso em mente, Ryu caminhou em direção à guilda do aventureiro. Ficava apenas um quarteirão ao norte. Concluindo, Ryu ficou um pouco surpreso ao encontrar a quantia de dinheiro em sua conta. Foi puramente pela venda da pedra mágica Wyvern. Provavelmente ele não precisava trabalhar para ganhar dinheiro por um bom tempo. Não havia necessidade de trabalhar duro por dinheiro. Que coisa maravilhosa de ouvir. Estava tudo bem viver como quisesse e fazer o que quisesse. Viva os Wyverns. Por enquanto, Ryu tirou cerca de 15 moedas de ouro e foi para a livraria. No entanto, ele percebeu algo quando saiu da guilda.
Não está um pouco escuro. O sol estava brilhando. Estava fora, mas sentia que estava escurecendo aos poucos. Um eclipse solar. As pessoas da cidade de Rune na rua também olhavam para o céu com um toque de ansiedade. Quando Ryu chegou à praça da biblioteca, o sol estava completamente escondido pela lua, e o cenário do mundo mudou. Desculpe pelo lançamento tardio. O mundo havia virado. Ryu só conseguia expressar assim. Todos os sinais de pessoas ao seu redor haviam desaparecido. No entanto, a paisagem permaneceu a mesma. Por exemplo, seus pés ainda estavam na estrada de paralelepípedos da cidade de Rune. Parece que estou em um subespaço, como esperado de um mundo de fantasia. No entanto, ele sentia uma sensação latejante de que algo estava perigoso. Devo fazer o que o capitão do submarino diria. Dispara só um pin. Tenho certeza de que tem algo, mas como não sei onde ou o que é, acho que essa é a minha única opção. Ryu respirou fundo e imaginou. Naquele instante, uma onda de estimulação se espalhou pelo vapor d'água flutuando no ar ao redor. Centrado em Ryu, eu encontrei. Cerca de 200 metros à frente, o tamanho é quase igual ao de um humano, mas a reflexão do sonar é estranha. Depois de analisar até aquele ponto, ele sentiu uma anomalia de frente. Um muro de gelo de 10 camadas. Um feitiço que se rompe, como uma lâmina sônica, voou pela frente e atingiu a parede de gelo antes de ricochetear. Que poder! Até agora, ele havia se defendido de muitos ataques de monstros com a muralha de gelo, mas esse poder destrutivo era esmagadoramente alto entre todos eles. HMM. Algum humano foi arrastado. Ele ouviu a voz não muito longe dele. O ser deveria estar a cerca de 200 metros da reação do sonar ativo, mas a voz estava muito mais próxima. Então, à medida que a voz se aproximava gradualmente, Ryu a viu. Altura 175 centímetros. Quase igual a do Ryu. Andar bípede. 2 braços. Aparência era humana à primeira vista. No entanto, se olhasse de perto, havia um rabo, e havia algo que parecia um chifre. O corpo era de uma mulher pelos padrões humanos. Porque o peito era maior comparado ao do homem, o rosto era de uma mulher linda. Embora fosse uma mulher bonita, Ryu não ficou nada encantado. Depois de reconhecer sua existência, a primeira impressão que teve foi: Akuma. Enciclopédia de Monstros, edição para iniciantes. Havia uma seção sobre o Akuma que Michael parecia ter adicionado de propósito. Observações. Ore para que você não encontre um. Sim, talvez eu tenha encontrado um. E em um espaço incomum, a presença do Akuma era impressionante. Talvez perto do alcance da Beishan ou do Grifon. Se esse encontro tivesse sido no espaço normal, Ryu teria escapado o mais rápido que pôde. Sim, ele escaparia como um coelho de verdade, sem olhar para trás. No entanto, ele estava em um espaço onde a fuga era improvável. No momento, as costas de Ryu estavam encharcadas de suor frio. Ah, tudo bem. Não haverá problema enquanto eu os matar. No momento em que ela disse isso, uma enorme quantidade de poder mágico convergiu nas mãos do Akuma. Isso é perigoso. Na frente de Ryu, 10 camadas de paredes de gelo foram geradas uma após a outra, sobrepondo-se. Uma multidão de muralhas de gelo se estendia em direção ao Akuma. O fogo infernal liberado pelo Akuma, provisório, colidiu com a sobreposição da muralha de gelo de 10 camadas e a penetrou quase sem perda de impulso. Fico pensando se isso pode impedir. Ryu canalizou o poder mágico para as 10 camadas empilhadas da muralha de gelo para fortalecê-la enquanto soltava o suor frio. O feitiço consumiu as paredes de gelo mais ou menos na metade. Nessa altura, sua velocidade também havia diminuído um pouco. Depois que consumiu mais metade, desacelerou consideravelmente. Quando chegou ao último muro de gelo de 10 camadas, o fogo infernal do Akuma foi extinto. Eu parei. Ryu ficou aliviado. E então, num instante, as últimas 10 camadas da muralha de gelo se quebraram. Seguindo sua intuição, Ryu torceu o corpo desesperadamente para desviar da lança de vento que estava apontada ao seu coração. Mas ele chegou tarde demais. Ele escapou de um golpe direto no coração, mas foi esfaqueado no ombro esquerdo. No entanto, ele se quebrou sem perfurá-lo. Mesmo assim, impulsionado pelo impulso da lança, o corpo de Ryu voou para trás enquanto girava. A lança do vento não penetrou. O Akuma ficou surpreso. Fiquei surpreso que ele conseguiu bloquear o fogo infernal, mas a lança do vento também não. Aquele roubo é túnica do Rei das Fadas. O Akuma semicerrava os olhos e focava no manto que Ryu usava que bloqueava sua lança de vento. Não há dúvida disso. A túnica do Rei das Fadas. Não é à toa. Acho que tenho que cortar diretamente. Ryu ficou impressionado, mas como ele torceu o corpo, mal se machucou. Ele não sabia o quão eficaz seria.
mas era melhor do que nada. Bem, de qualquer forma, morra. Quando Akuma pegou sua espada que apareceu do nada, ela correu e se aproximou de Ryu num instante. Ryu também segurou Murazami e recebeu o ataque. Ryu aparou a espada do Akuma. Ele também reagiu confiando em varreduras laterais e estocadas. No entanto, o movimento do Akuma foi anormalmente rápido. Ela está se movendo usando magia do vento, não só jogo de pés. Os golpes laterais investidas de Ryu eram apenas uma distração. Ele se dedicou fundamentalmente à defesa. Ryu, que era dedicado à defesa, não podia ser facilmente derrubado. No passado, pode-se dizer que na batalha acirrada contra o evoluído Falcão Assassino de um olho só, ele também venceu ao frustrar seus ataques defendendo-se. Mesmo quando treinava com Dulaan, o Rei das Fadas, sua defesa não era facilmente quebrada se ele se dedicasse à defesa. Ryu era uma fortaleza inexpugnável quando se tratava da espada, e sua resistência era inesgotável. Como esperado, nem mesmo Akuma conseguiu esconder sua frustração por não conseguir burlar sua defesa. Não importava quanto tempo atacasse, essa espada também é a espada do Rei das Fadas. Quem diabos é você? Akuma segurava sua espada com a mão direita enquanto atacava, coletando uma pequena quantidade de poder mágico na mão esquerda. Antes da magia ser ativada, ela foi atingida e desequilibrada por uma lança de gelo gerada do ar. Que velocidade geracional é essa? Seu monstro, você é quem diz isso? Ryu retrucou sem querer quando um monstro o chamou de monstro. Mu. Você consegue entender minha língua? Você é problema, afinal. Preciso te matar. Você está tentando me matar há um tempo. A luta de espadas ficou ainda mais intensa. No entanto, Ryu tinha mais liberdade comparado ao início. Provavelmente porque ele já estava acostumado com o manuseio da espada do Akuma. No entanto, isso também foi notado pelo Akuma. Por isso, ela tomou uma distância pulando para trás para recomeçar do começo. Chance. Ele cronometrou enquanto o Akuma, provisório, estava em sua trajetória descendente e disparou lanças de gelo da frente. Akuma apagou todas as primeiras 32 lanças de gelo simplesmente acenando com a mão. 64 lanças de gelo adicionais se espalharam como um leque e rapidamente convergiram em direção ao Akuma. No entanto, todos desapareceram apenas com um aceno de mão dela também. Só isso. Quando Akuma disse isso, o ataque principal de 256 lanças de gelo caiu diretamente acima do Akuma. Um ataque silencioso vindo do ponto cego após atrair sua atenção para frente. Como esperado, até mesmo o Akuma foi atrasado em responder. No entanto, ele não achava que poderia ser derrotado apenas com lanças de gelo. Quando ela levantou a atenção, ele atacou novamente pela frente com as lanças de gelo. O Akuma criou uma muralha de terra para se defender disso. E então seu verdadeiro ataque. 256 jatos d'água com abrasivos de gelo foram gerados no outro lado da parede de terra, disparando em vários ângulos aleatórios e cortando todo o espaço, incluindo o Akuma. A parede de terra criada pelo Akuma também foi dissecada pelo jato abrasivo e desabou. Ryu, segurando o Murazami, mergulhou nele, mas ele estava apenas um instante, um segundo, ou até um milissegundo, atrasado. O Akuma certamente parecia ter sido danificado em certa medida pelo seu jato abrasivo, mas quando Ryu entrou correndo, sua regeneração já estava completa. Regeneração rápida. Não me menospreze, humano. Ryu desferiu o golpe frontal mais rápido que pôde. No entanto, o Akuma parou. Ryu recuou e preparou sua espada sem pressionar demais. A superfície do corpo do Akuma se contorcia. Essa é a parte que foi regenerada. Eu não conseguiria derrotá-lo com um ataque frontal nesse caso. Por um instante, Ryu desviou o olhar levemente para cima. O Akuma mostrou uma reação dramática. Ela recuou imediatamente. Ela estava cautelosa com a queda de 256 lanças vindas do alto. Mas isso superava as expectativas de Akuma. Embora fosse um olhar para guiar sua atenção como distração é contraproducente se ela se afastar tanto. Havia uma distância de cerca de 20 metros entre Ryu e o Akuma. Ele não tinha como reduzir essa distância no instante. Mas o Akuma tinha. Acho que vai ser uma batalha mágica de novo. Depois de pensar até agora, ouviu a voz do Akuma. Infelizmente, o tempo acabou. Já faz centenas de anos desde que tive uma batalha assim. Foi muito divertido, humano. Você está fugindo. Ao ouvir isso, o Akuma riu maliciosamente. Não adianta me provocar. Este corredor é um espaço especial. Até eu tenho restrições das quais não consigo escapar. Meu nome é Leonor Uraka Albuquerque. Qual é o seu nome? Ryu se perguntou se deveria responder.
O nome representa o corpo porque ele cresceu no campo onde acreditam que as palavras possuem poderes misteriosos. Ele estava cauteloso que pudesse ficar preso se desse seu nome ao Akuma. HM. Os humanos não têm nome, o Akuma. Não, Leonor, achava divertido. Meu nome é Ryu. Akuma. Leonor ficou surpresa ao ouvir isso. Akuma. Você conhece nossa verdadeira identidade e talvez eu devesse ter te matado mesmo que tivesse que me forçar. Mas ela balançou a cabeça. Não tenho tempo suficiente e você não é um adversário que eu possa vencer facilmente desde o começo. É inevitável. Vamos nos encontrar de novo. Ryu? Não, desculpe, mas não quero te ver novamente. Cucucu. Leonor riu mais uma vez. Não diga isso. Se você tem tanto poder assim, nos encontraremos de novo mesmo que você não queira. Pode ser eu, ou um de nós. Não se deixe matar por ninguém além de mim. Eu serei quem matar o Ryu. Até lá, serei mais forte do que sou agora. Até mais. Então, a presença de Leonor desapareceu. E o mundo recuperou sua cor.